Ei, gente! Boa tarde! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Hoje o Brasil amanheceu com uma notícia que não era só uma notícia explosiva, mas que é uma notícia, né, com a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, né, que já vinha, segundo a imprensa e os observadores políticos, sempre estava ali numa frigideira, sendo fritado, né? E, infelizmente, ele sai agora, vai entrar uma engenheira lá da própria Petrobras, que foi escolhida pelo presidente Lula. Hoje, o presidente da Petrobras fica num beco sem saída, né? Porque se ele for agradar o presidente da República, na verdade, sabe quanto sai 1 litro de petróleo que nós conseguimos pesquisar no Brasil, que nós conseguimos produzir no Brasil? O litro de petróleo é R$3. R$3 do óleo cru, né? Que depois você vai passar por um sistema que vai tirar a gasolina, vai tirar o óleo diesel e etc, a graxa e uma série de outros componentes do petróleo, né? Então, o governo acha que, porque nós produzimos quase aquilo que nós estamos necessitando de petróleo, o governo acha que devíamos ter uma gasolina mais barata, devia ter uma coisa mais barata. Então, e não é assim, porque a Petrobras está no mercado, né? Ela tem sócios que são os acionistas que compram, né, as ações da Petrobras, etc. Tal. Então, ela tem um compromisso com o mercado. Então, quem está dirigindo a Petrobras fica entre o mercado e o governo. E, às vezes, né, o governo ganha nessa luta, né? Mas vamos esquecer a Petrobras, né? E vamos falar agora com o engenheiro e escritor Luiz Gifone, acadêmico da Academia Mineira de Letras. Tem 26 livros publicados entre romances, contos, crônicas, teatro, ensaio e literatura para jovens. O mais recente trabalho foi o livro A Vida, a Morte e Outros Penduricalhos. Ele falou comigo que é engenheiro, mas eu perguntei, quando começou a escrever assim, bem antes da engenharia, não é isso? Bem antes da engenharia. É isso, Gifone. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, estar aqui com você. Começou escrevendo contos infantis? Não. Não? Desde garoto eu escrevia e a minha primeira tentativa foi bastante audaciosa, porque eu quis escrever um romance com 8 anos de idade. Então não deu nada, mas ali naquele momento eu já estava envolvido com a escrita. Quer dizer, já estava escrevendo. Né? Já estava escrevendo, depois continuei. Durante a adolescência escrevi muito, fui muito incentivado por um prêmio literário que eu ganhei e depois continuei na vida adulta. Fui engenheiro durante algum tempo, trabalhei bastante. Então, tive que deixar a escrita de lado durante vários anos, mas depois eu fiz uma reflexão assim, pensei, o que eu quero realmente? Eu quero ser engenheiro ou quero ser escritor? Aí cheguei à conclusão de que eu queria ser escritor e estou aí. Beleza. O primeiro prêmio foi onde? O primeiro prêmio foi um prêmio da Prefeitura de Belo Horizonte. Sei. E me deu um dinheirinho, pô, eu fiquei entusiasmado. Menino, já pensou? Acho que eu tinha 12, 13 anos de idade. Então eu ganhei um prêmio da prefeitura e o prefeito que me deu o cheque, pô, aquilo era uma Qual fortuna. Era o prefeito da época? Acho que era o Celso. Celso Melo Azevedo. Azevedo. O Celso Melo Azevedo foi o prefeito da UDN, né? Da UDN. Da UDN, isso. Né? Interessante. Mas, o incentivo de escrever, pai, mãe, quem na família gostava de escrever? Lá em casa, meu pai e minha mãe liam bastante. Então, sempre havia aquele incentivo para a leitura. Me davam livros, certo? Eu tive bons professores também, tem que reconhecer isso, que havia sempre incentivo de professores de português, né? É verdade. E que mostravam a beleza da língua portuguesa, né? Então eu fui enfronhando, gostando e sempre lendo cada vez mais. Tem um tipo de professor que ele nasceu para ser professor, né? Ou professora, né? E que tem, assim,
tem emoção ao ensinar uma língua para um garoto, para um menino, porque o garoto tem que se despertar para isso, né? Senão ele não vai gostar da escola, não é não? Exatamente. E nem da matéria. É, lógico. E, sobretudo, o português, que é a nossa língua, né? É. E, então, comecei a escrever, graças a essas influências. E aí, mas eu vim publicar meu primeiro livro já com 38 anos de idade. Uhum. Ganhei um concurso nacional, chamava Concurso da Nestlé. Sei. E então o livro foi publicado. Depois aí publiquei 26 livros. Beleza, né? E você fez trabalho para teatro também? Teatro. Eu fiz um trabalho junto com o Grupo Galpão. Sei. E então eu escrevi uma peça que chama In Memória, que ficou em cartaz durante 2 anos. E o grupo levou, era do Oficinão do Galpão, foi levado em várias cidades. Foi bastante Qual a sua interessante. experiência? Porque o livro ainda tem né? O livro, como a música e outras publicações que rendem direito autoral, né? O teatro também rendeu direito autoral, irmão? O teatro é uma questão mais do ingresso, né? Da questão do ingresso, que é a sobrevivência e algum incentivo cultural também. A gente sabe como é que a cultura é difícil sobreviver, não só no Brasil, mas nos outros países também. E então tem que ter esse incentivo cultural também. Então, de modo que são formas diferentes, né? Um com o ingresso e a gente com a venda do livro. Eu conheci um escritor aqui em Belo Horizonte, jornalista, produtor de rádio, televisão, e que eu falei assim, você é o escritor mais famoso, que mais vende livros naquela época. Tem um editor aqui, editora Leme, que era editora Leme, em Belo Horizonte, e ele escrevia aqueles livrinhos de bolso que vendia nas bancas, né? Então aquilo tinha uma saída espetacular, ele vendia causos, né? Mais causos policiais, aquele negócio todo, né? Assim, mas nunca com o nome dele verdadeiro, né? Sempre com um pseudônimo, né? Um pseudônimo, assim. Você é o escritor mais lido e menos conhecido. Acontece, tem muito autor que fez muito sucesso com pseudônimo, né? Com pseudônimo, né? É verdade, né? E o senhor agora está com um livro aqui, que é A Vida, a Morte e outros penduricalhos. Esse livro aqui que eu lancei agora. Pode virar ele para a câmera, para ver assim. Então, ele é um livro de contos, são 16 contos. Eu tento fazer um retrato do Brasil atual através de histórias. Então, ele fala mais da vida do que da morte. Sei. Então, esse livro aqui é como se fosse modos de viver e modos de morrer no Brasil hoje. Mas são mais modos de vida no Brasil atualmente, que esse livro tem. Pois é, o senhor falou que fez ensaio, fez teatro, etc. Tal. Já tentou novela, de fazer novela também? Porque verdadeiramente o senhor pega os temas que são os temas bem populares e bem do dia, né? Bem da vida atual hoje, né? É verdade. Mas novela para televisão? Ou televisão, ou novela para... Sim, hoje a novela literária, eu escrevi algumas novelas. E a novela é um pouco menor do que o romance, mas eu gosto mais do fôlego do romance. Sei. Do livro maior. Eu tenho vários romances escritos e também foram premiados. E agora eu voltei para o conto, que a minha origem foi o conto. O primeiro livro que eu publiquei foi de contos. Então publiquei outros livros de contos, publiquei também uma novela, publiquei romance também. Agora, cada história chega de um jeito. É verdade. Chega um tema assim que eu falo, isso vai ficar bem num romance. Outro vai ficar numa novela, outro num conto. E tem muita coisa também que fica boa na crônica, que é aquela coisa mais curtinha, é uma observação que a gente vê, é um olhar que a gente vê. O dia a dia, né? Dia a dia. Outro dia eu me lembrava de Carlos Drummond de Andrade, que foi o grande poeta brasileiro, mas ele tinha
quase que diariamente uma crônica, né? Um artigo no Jornal do Brasil, e que a gente comprava o jornal, a primeira coisa ia lá no Carlos Drummond de Andrade, muitos anos. Porque ele falava muito do cotidiano, né? Do cotidiano também, é uma coisa muito interessante, né? E o cotidiano é muito rico, né? É verdade. De experiência, às vezes a gente está andando na rua e vê uma pessoa, vê um olhar. Aquilo ali é uma história. Luiz Gifone, eu estava falando aqui de novela, de contos, essas coisas todas. Eu fiquei me lembrando aqui da minha juventude e da adolescência, né? Eu já fui acostumado muito a ler a revista do Walt Disney, Tio Patinhas, Pat Donald e tal, e etc. Tal, né? Aliás, eu lembro que o Magalhães Pinto, né, que foi o nosso governador, e que foi o cara que conseguiu fazer uma calça sem bolso. A calça dele não tinha bolso, porque não gastava dinheiro. Ele não gastava dinheiro. Ele saía com alguns amigos aqui em Belo Horizonte, quando alguém pediu um dinheiro, ele falava assim, fulano, você tem aí, porque eu estou sem bolso, não tem. Ele não carregava dinheiro. E o grande ídolo dele era o Tio Patinhas. E a gente de menino lia aquelas histórias do Tio Patinhas. Eu sempre falo o seguinte, nada do que acontece hoje na vida moderna, né, inclusive com a informática, com essa coisa toda da tecnologia que nós temos, nada me surpreende. Porque eu vi o professor Pardal fazendo tudo isso quando eu era menino. Não? Ele já fazia vídeo, telefone, ele fazia foguete que ia à lua, voltava. Ele levava a moeda do Tio Patinhas, a moeda número 1, para esconder na lua. Né? Mas eu estou contando essas histórias todas porque as revistas, as fotonovelas de antigamente, eu estava me lembrando aqui agora que eu via lá fotonovela de fulano de tal, né? De Irani de Oliveira, que era uma grande novelista também, que escreveu para o rádio, escreveu para televisão, né? Então, como é rico, né? Esse segmento de escrever alguma coisa, de contar alguma história, né? É verdade. Nós gostamos de histórias. As pessoas gostam de ouvir história e isso vem desde os primórdios do ser humano. Então, essa riqueza que a história traz, ela faz as pessoas crescerem. Inclusive, em que a leitura, ela é ótima para o cérebro humano. A leitura previne Alzheimer. É verdade. Entende? Então, a pessoa que lê, que se mantém sempre ativa, essa pessoa tende a ter menos Alzheimer. É verdade. Então, foram feitas muitas pesquisas, inclusive nos Estados Unidos. Desde 1986 tem um experimento lá que segue na Universidade de Kentucky, mostra que as pessoas que leem bastante, mantêm bem o cérebro ativo, não têm Alzheimer. E tem outras vantagens colaterais também, entende? Por exemplo, um país nunca pode ser uma grande potência se seus cidadãos forem iletrados, no nível que estamos aqui no Brasil. É verdade. Nós temos um dos piores ensinos do mundo, que é medido de cada 3 anos pelo projeto PISA, em que entre 60 países do mundo que são analisados, nós ficamos lá em 57, 58. Nós somos os recordistas de trás para frente. Isso não pode continuar, porque com isso, a gente não deixa a garotada ter um futuro. É verdade. O mundo hoje se torna cada vez mais complexo e nós estamos nos preparando não para decisões complexas, para um mundo complexo, mas para nada, para ser subserviente. Nós nunca, o país não consegue escrever a própria história se ele for um país iletrado. É verdade. Nós vamos falar muito sobre isso aqui agora, porque o senhor tocou num ponto que eu também acho muito importante a gente destacar isso, né? Essa falta de vontade do Brasil de colocar a moçada para ler mais, de escrever mais. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, porque vamos fazer um intervalo, mas antes eu vou cantar uma música, tá? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos conversando com o escritor Luiz Gifone, que é também da Academia Mineira de Letras, né? Chegou quando na Academia Mineira de Letras, Luiz? Faz 4 anos. 4 anos. 2020. Beleza, beleza. E nós estamos aqui falando sobre o trabalho dele como escritor, né? E nós paramos justamente naquele momento em que, né, o senhor dava aí não digo uma bronca, mas pelo menos reclamava sobre, né, o Brasil, que dá muito pouca importância para a gente ter um estudo melhor, né, uma preparação melhor dos alunos, né? É fundamental. Qualquer país que quer desenvolver, ele precisa que a sua população saiba ler, saiba escrever, saiba interpretar. Você sabe que a nossa situação é tão terrível que algumas empresas pararam de passar notas escritas para os empregados porque eles liam o texto e não compreendiam o que eles estavam lendo. Isso é criminoso com o próprio país. É verdade. Governantes não podem admitir isso. Você tem que incentivar a leitura, você tem que incentivar o prazer da leitura, a interpretação do texto, saber o que as pessoas estão lendo. Pois é, uma coisa que eu faço na minha análise, né, é que, vamos dizer, na nossa época, né, o professor era mestre, né, a professora era mestre, né, mestra, e nós não tínhamos uma vida moderna como a de hoje, né, em que vários componentes foram incorporados ao nosso cotidiano, não é verdade? E eu acho que o salário do professor nunca acompanhou esse desenvolvimento de vida que nós tivemos. Então, eu acho que também o estudo ficou... A escola perdeu muito porque nós perdemos os bons professores. Sim, né? sem dúvida. O professor tem conta, o professor tem que comer, não? tem que se alimentar, tem filho e tudo mais, ele tem que ter um salário digno. Por exemplo, nos países que estão mais bem ranqueados nesse projeto PISA, pelo menos os 3, 4 primeiros da ponta, os professores são muito valorizados. O professor é uma profissão extremamente valorizada, o que não acontece no Brasil. Não acontece, não. E outra coisa, os professores também recebem treinamento que aqui nós não temos. Entende? É verdade. Então, isso precisa ser corrigido. Não pode continuar assim. Nós estamos comprometendo o futuro das gerações vindouras. É verdade. Entende? E isso não pode. Nós tivemos um Brasil, uma condição melhor de educação do que a que nós estamos dando para a geração atual. É verdade. Aquela escola dos anos 50, um pouquinho ali nos anos 60, a escola pública era muito melhor do que a escola de hoje. A escola pública era melhor. Era melhor? Entende? Agora, isso não é um problema sem solução. A China, por exemplo, que é um país muito maior do que a gente, 1 bilhão e 400 milhões maior do que habitantes. a gente, eles resolveram o problema de educação. Inclusive, estão em primeiro lugar em alguns testes de leitura e matemática. Da Coreia também, né? A Coreia, Vietnã, que é outro país pobre, muito mais pobre. A gente está muito na frente. Japão. Sem dúvida, Japão já é uma economia avançada. Né? Mas, por exemplo, está sempre lá na frente a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, que são países que valorizam muito o professor. Então, isso é uma coisa fundamental, treinar o professor e valorizar a profissão do professor. E também mudar essa questão nossa do currículo do ensino, que ainda está defasado. E agora, uma coisa interessante, olha só. Está surgindo a inteligência artificial. A inteligência artificial está contratando mais pessoas que têm, vamos dizer assim, já tem algumas décadas de vida, diga mais de 50 anos. Por quê? Porque as gerações mais novas não sabem lidar com a inteligência artificial. Porque para lidar com a inteligência artificial precisa de uma articulação verbal que os mais novos não têm. Os mais novos só no computador e no joguinho, entende? E no game, entende? Eles não desenvolvem a capacidade verbal deles. A gente vê muito isso nas padarias, né? A padaria, você chega, compra um pão na padaria lá de, vamos dizer, R$3,50. Aí você dá R$10 para a menina cobrar. Aí ela vai lá,
bate lá no computador e tal, ela tem que ver quanto que ela tem dado de troco. Ela não faz o troco, ela não faz a conta do troco. Ela já quer o troco pronto no computador. Não tem então, quer dizer, daqui uns dias ela não vai saber fazer conta nenhuma. É verdade. Não, porque não está acostumado, né? É não verdade. sabe. Todo mundo critica, porque aquele negócio de tabuada, antigamente, não sei o quê. Mas na tabuada o cara tinha que saber 2 mais 2, quanto que é 4 mais 4, quanto que é... Fundamental a gente saber. Né? Fundamental. Né? E isso nós não estamos sabendo, e nós não estamos sabendo passar isso para as gerações mais novas. É verdade, Entende? é verdade. Então, o que está acontecendo? Nós estamos comprometendo o nosso futuro. Nós estamos comprometendo o nosso futuro. Isso é importante frisar. A educação é fundamental, a leitura é fundamental, não só pela questão de saúde, de não ficar com Alzheimer. Pô, sem leitura você deixa de usufruir de universos de conhecer inteiros. o mundo, né? O mundo inteiro, né? pô. Então, é importante a leitura. Saber que existe um mundo, que existe, né? Exato. Com a leitura você vai para o futuro, você vai para o passado, você, sobretudo, aprende como são as emoções humanas. É verdade. Entende? Você interage com as personagens que são, na verdade, pílulas de pessoas. Você absorve a experiência de uma pessoa de 80 anos em uma leitura de 2, 3 horas. Eu fico me lembrando que quando a gente, né, menino, garoto, você lia um livro, né? E você tinha sempre o dicionário, né? Que hoje tem muito mais fácil hoje, né? Porque você pega aí a internet e tal. Mas você tinha o dicionário. Aí você viu uma palavra assim meio esquisita e falou assim, o que isso quer dizer? Você ia lá no dicionário para saber, para saber por que aquela palavra foi usada pelo escritor, por quem escreveu aquele texto, etc. Tal. Infelizmente, não é mais como a gente pensava, né? A tecnologia ajuda. Ajuda. Eu acho que ela ajuda demais. A gente não vai viver sem tecnologia. Mas há determinadas coisas que a gente tem que se ater. Por exemplo, a leitura, que é fundamental. É verdade. Vamos falar aqui do seu livro. Onde pode ser encontrado o seu livro, esse recente livro que ele pode ser encontrado na Amazon. Já está na Amazon. Ou então, através da própria editora, que é a Editora Patuá, que é www.editorapatuá.com.br. editorapatuá.com.br ou na Amazon. Em Belo Horizonte, por exemplo, já chegou na livraria Genipapo, ali na Fernando Storin, quase esquina com Getúlio Vargas, na Savassi. Onde os escritores se reúnem no sábado? Eles se reúnem nas livrarias, sobretudo ali na Fernando Storin, na livraria Quixote, na Genipapo. Beleza. Pois eu quero agradecer a sua presença, foi uma alegria muito grande. Eu que agradeço demais, foi um prazer estar aqui com você, Acir. A alegria foi nossa. Esse papo. A gente volta amanhã aqui pela TV Horizonte. Agora você vai ficar com Horizonte Notícias. Um dos destaques é a Feira de Economia Solidária da PUC. Da PUC Minas. E ainda você vai conhecer o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, o nosso querido futuro bispo, né? Que vai ser sagrado, o padre José Otávio de Oliveira. Fique ligado daqui a pouquinho. Até já.